Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, ouvintes da Municipalista. É um prazer estar com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre envelhecimento. Muito obrigado por ter aceitado o convite, doutor Paulo. Eu li um artigo do Leandro Carnal no Estadão nesses dias, falando uma dica que ele dá para as pessoas procurarem aí, a partir dos 50 anos, o geriatra, porque as pessoas estão vivendo mais e o geriatra ele tem esse papel de ser uma espécie de unificador do cuidado da saúde das pessoas aí com mais de 50, 60 anos. O senhor concorda e já está vendo essa tendência? Eu concordo plenamente. Eu também tive a oportunidade de ver esse artigo do professor Leandro Carnal e ele coloca alguns pontos muito importantes. Eu acho que um aspecto que diz especificamente a especialidade da geriatria, eu acho que o geriatra, é uma formação que nós temos, ele visualiza o paciente, a pessoa idosa, como um todo. E ele tem ferramentas que permitem ele tratar de uma forma global esse paciente. Ele muitas vezes não é o único médico dessa pessoa, mas ele consegue gerenciar o tratamento de uma forma global. E cada vez mais nós temos visualizado essa necessidade, principalmente para as pessoas mais velhas, que têm o que a gente chama de multimorbidades, ou seja, a presença de várias doenças. E isso é uma tendência que ocorre não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Doutor Paulo, o envelhecimento da população ele é muito grande no mundo, e o Brasil está seguindo essa tendência. As pessoas estão conscientes dessa questão de ter que se cuidar. Quem puder fazer uma reserva financeira para esse tipo de cuidados. E o nosso SUS está preparado para esse contingente de idosos que estão vindo por aí? Acho que a sua pergunta tem vários tópicos que a gente pode abordar. O primeiro tópico é se o Sistema Único de Saúde está preparado para isso. A despeito do Sistema Único ser um grande avanço para a sociedade, acho que é um dos maiores avanços, socialmente falando, que nós temos nos últimos 40 anos, o Sistema Único de Saúde ainda não está preparado para absorver toda a população idosa. Somente para a gente ter ideia do número de profissionais capacitados para atendimento de número de geriatras, no Brasil nós temos mais ou menos em torno de 2.000 geriatras capacitados, especializados. E um número muito pequeno desses profissionais atuam no serviço público. Então, tem-se uma necessidade de um maior número de formação de profissionais capacitados, tanto geriatras, mas também de outros profissionais da área de saúde, que sejam capacitados para a atuação na saúde da pessoa idosa. Cada vez mais nós temos visto residências multiprofissionais voltadas para essa população, mas ainda nós não temos um programa bem implantado, voltado para a saúde do idoso no Sistema Único de Saúde. É uma briga que nós temos trabalhado politicamente junto à Sociedade Brasileira de Geriatria, mas também junto aos organismos governamentais, para a implantação do que a gente chama de política de cuidado de longa duração, no qual envolve a atenção primária voltada para a população idosa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente tem que pensar é se a população, se as pessoas estão preparadas para o envelhecimento. Infelizmente, nós não temos essa cultura do envelhecimento. Há uma negação, né, doutor? Há uma negação. Há uma negação. Há uma negação, né? Nós vivemos muito ainda, né, Hamilton, todas as políticas são voltadas para a população jovem. E isso se reflete em todos os aspectos, e principalmente no aspecto social, e com isso as pessoas mais jovens, elas não se visualizam envelhecendo a longo prazo. E isso é uma coisa, é um aspecto que tem que ser, é uma política pública. A gente tem que pensar que todos nós vamos envelhecer. Eu tinha um professor de geriatria, eu tive meu professor de geriatria, meu principal professor de geriatria, o professor Yukio Moriguchi, que falava o seguinte: só não envelhece quem morre cedo. Então todos nós vamos envelhecer, e todos nós desejamos envelhecer. Mas o importante é nós programarmos para nós envelhecermos com saúde, com qualidade de vida.
E esse aspecto que a gente tem que fazer. E o envelhecimento com saúde, com qualidade de vida, é um construto durante toda a nossa vida. Tá? Para nós termos um bom envelhecimento, isso tem que começar já no pré-natal. A mãe tem que fazer, a mulher grávida tem que fazer um bom pré-natal para a criança nasça bem, que essa criança seja bem acompanhada durante sua primeira infância, posteriormente na sua fase de adolescência, e todos nós tenhamos uma boa qualidade de vida durante a nossa fase adulta. Com isso nós vamos ter um bom envelhecimento. Doutor Paulo, quando o senhor falou da questão da juventude eterna, a nossa cultura, ela vende, né, há muitos anos essa questão da juventude eterna, e a gente está cada vez mais vendo isso, porque agora tem rede social para as pessoas se mostrarem, e são cirurgias plásticas para esconder a idade. Enfim, até hoje eu li que uma pessoa morreu de câncer de mama após colocar aquele silicone na mama, já provocou morte de pessoas assim. Agora, então, para mudar essa consciência, tem que se fazer uma campanha cultural, como foi feita na época aquela campanha para uso de camisinha, quando surgiu a AIDS, porque se não tiver essa campanha para mudar esse tipo de consciência, as pessoas não vão admitir que vão ficar velhas, idosas e não vão se cuidar, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que sim, isso nós visualizamos muito durante a pandemia, né? Houve um preconceito muito grande com as pessoas idosas, mesmo a nível governamental, falando que muitas vezes o grande problema da Covid-19 eram as pessoas idosas. Na verdade, elas foram as principais vítimas da pandemia da Covid. Nós temos que lembrar que essa década ela foi muito pouco divulgada porque ela teve um início durante a pandemia da Covid-19, mas a década de 2020 a 2030 é a década chamada do envelhecimento saudável. Isso é um movimento da Organização Mundial de Saúde, com um apoio grande da Organização das Nações Unidas, e ela tem como finalidade, um dos grandes pilares disso, é combater o chamado idadismo. O que seria o idadismo? O idadismo, ou etarismo, é o preconceito contra as pessoas idosas. E nós vamos conseguir combater o etarismo, o idadismo, com várias atividades. Entre elas, é essa atividade que nós temos, que é fazer uma entrevista sobre envelhecimento, que tem uma penetração muito grande junto à população geral. E isso é uma política que tem que ser englobada por todos os organismos, por todos os setores da sociedade, seja a sociedade civil, seja as ONGs, e também, principalmente, a nível governamental. Doutor Paulo, quais são as principais doenças que podem ser prevenidas antes de se agravarem na questão da terceira idade, após os 60 anos? Olha, se a gente for falar de doenças que podem ser prevenidas, nós temos um grande número. Mas existem doenças que podem ser, muitas vezes elas não são preveníveis, mas elas podem ser controladas nessa faixa etária. Algumas doenças que são clássicas, que a gente pode comentar. Primeiro é o diabetes. O diabetes, a hipertensão arterial, que são doenças prevalentes na população, e elas podem causar muito mais danos na população idosa. Então essas são duas doenças que são necessárias, que nós temos que controlar, que nós temos que fazer o diagnóstico precoce e controlar. Isso é perfeitamente realizável na atenção primária à saúde. Algumas outras doenças que são importantes causas de mortalidade e mesmo de morbidade nessa faixa etária. Primeiro são as neoplasias. Então é muito importante as mulheres fazerem seus exames regulares, como a prevenção do câncer do colo uterino e do câncer de mama, então realizar o exame do Papa Nicolau e realizar a mamografia regularmente, com consulta com o seu ginecologista, e também algumas neoplasias cada vez mais prevalentes, como o câncer de próstata para os homens e o câncer coloretal, isso em toda a faixa, em todas as populações. Existem protocolos bem definidos que a atenção primária está capacitada para fazer a prevenção. E uma outra doença, uma outra condição que cada vez aumenta a incidência, a prevalência, são os quadros demenciais, as síndromes demenciais, entre elas a doença de Alzheimer.
Os quadros demenciais são muitas vezes preveníveis. A gente sabe, se tiver medidas adequadas, nós vamos conseguir prevenir mais de 50% dos casos demenciais, e algumas medidas importantes que são realizáveis. O controle do diabetes, o controle da hipertensão arterial, melhorar a escolaridade da população, também é uma medida que consegue reduzir a incidência dos quadros demenciais. Estamos conversando com o Dr. Paulo Vilas Boas, geriatra, falando sobre saúde em geral, porque, como ele falou, para envelhecer bem tem que nascer bem, né? Dr. Paulo, infelizmente as redes sociais têm sido usadas nos últimos tempos por negacionistas que negam a efetividade das vacinas, né? E a gente agora acompanhou, por exemplo, está acontecendo isso, um índice baixo para a vacinação contra a gripe e influenza, por exemplo. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que hoje são influenciadas por esses influencers do mal, negacionistas, não vão se vacinar e acabam adoecendo? A gente pode falar que a atitude do grupos antivacinas é lamentável. O que a gente sabe? As vacinas, elas são um dos melhores meios, uma das melhores atitudes que a humanidade teve, e ela é responsável por grande aspecto do envelhecimento populacional. Se a gente puder comentar duas situações, duas atitudes que melhoram a expectativa de vida da população, uma é o saneamento básico e outro é a vacinação da população. Sabidamente, as vacinas que nós utilizamos, todas as vacinas, elas são seguras, elas são efetivas, elas trazem benefícios para a população. Infelizmente, os grupos antivacinas estão conseguindo seu sucesso, fazer com que as pessoas não tomem a vacina. Vou dar dois exemplos importantes. No início dos anos 2000, nós tínhamos uma cobertura vacinal contra a influenza para a população-alvo, que serão as pessoas com mais de 60 anos de idade e profissionais da área de saúde, de mais de 90%. Esse ano, infelizmente, nós não atingimos 40% da cobertura vacinal. Com isso, nós temos um aumento da internação por síndrome respiratória aguda grave por quadros virais, entre eles os quadros de influenza. Então, a não vacinação aumenta o risco de mortalidade da população. Então, nós devemos fazer grandes movimentos para que a população volte a vacinar. E isso tem que ser uma política governamental. Nós temos que estimular as pessoas a vacinar. Mas também não somente uma política governamental. Tem que ser uma política do profissional da área de saúde. Nós sabemos que quando o profissional da área de saúde comenta que é importante a pessoa tomar a vacina, ela adere à vacinação. Então, tem que ser uma política tanto governamental, mas estimular os profissionais da área de saúde com que a pessoa que ele está atendendo, ela vá fazer uso da vacinação. O mais impressionante, doutor Paulo, é quando o senhor dá esse dado que profissionais da saúde mesmo, influenciados por esses influenciadores ou por uma questão ideológica, também param de se vacinar. É muito preocupante, né? Isso infelizmente, é um aspecto importante. Felizmente, é uma minoria de profissionais da área de saúde que não se vacinam. Mas um aspecto que é importante, o profissional da área de saúde, muitas vezes, para ele não se indispor com as pessoas, ele acaba não orientando a vacinação. Então, isso a gente tem que quebrar esse dogma, né? Quebrar esse comportamento das pessoas. É importante que todos nós, profissionais da área de saúde, orientemos as pessoas a se vacinarem. E é importante orientar a vacinação em todas as faixas etárias. A gente vê que está havendo surtos de sarampo em várias regiões, porque a cobertura vacinal está muito baixa. Tá? E isso é uma coisa cultural. Doutor Paulo, eu já vou agradecendo muito a sua participação
e deixo os microfones abertos para o senhor fazer as suas considerações finais e também para o senhor dar uma dica, principalmente para os idosos, nesse tempo seco que a gente está, umidade do ar muito baixa, né? Como eles podem se comportar, o que devem fazer para evitar essa secura. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês, Hamilton, de abrir esse espaço para profissionais da área de saúde, acho que é muito importante. Como sugestão, para o envelhecimento saudável, principalmente nós temos que ter boas atitudes de comportamento. Então, realizar atividade física regular, controlar suas doenças prevalentes, evitar o tabagismo e o alcoolismo em excesso. Um aspecto que é importante, isso mostrou que pessoas com mais de 80 anos de idade têm em comum a manutenção do convívio social. Então, esse aspecto eu gostaria que reafirmar a necessidade da manutenção do convívio social. Em relação à situação que nós estamos vivendo de diminuição da temperatura, de diminuição do índice pluviométrico, da diminuição da umidade relativa do ar, é importante que as pessoas mantenham hábito de hidratação. Lembrar que as pessoas mais velhas não vão sentir sede. Elas só vão sentir sede quando estiver muito desidratada. Então, é importante fazer ingestão concorrente de água, de líquido, em média, mais ou menos de 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia, e isso vai evitar uma série de complicações para a sua saúde. Acho que é isso que a gente poderia comentar, Milton, e gostaria de agradecer a oportunidade aqui, e estamos à disposição para futuros eventos. Doutor Paulo, eu que agradeço, e o senhor conte aqui com espaço sempre que quiser fazer uso. Muito obrigado. Muito obrigado e um abraço a todos.